Olá, esse é o canal Conservador RJ, eu sou Leandro Costa. Pedi para todo mundo se inscrever no canal e curtir e compartilhar. Hoje eu vou falar sobre a questão da ministra Damares e a fábrica de zumbis. O que acontece? Recentemente, quase todo mundo está acompanhando, a ministra Damares propôs uma campanha, que já está sendo atacada, sobre a questão de relação sexual de adolescente. E que a imprensa, né, a grande imprensa e o pessoal da esquerda taxou como abstinência sexual. Num primeiro momento, já tem quem questione se a abstinência sexual é comprovadamente um método que evite gravidez, né? O que já é complicado, já demonstra dificuldade cognitiva. E fora que num primeiro momento foi ventilado que a ministra estava fazendo uma campanha pela abstinência sexual geral. E não é isso que ela fez, é para adolescente. E eu acho que é bem complicado, porque alguém é a favor de adolescente ser pai, mãe, ter doença venérea? Eu acredito que não. E o adolescente tem que viver essa fase da vida dele, a adolescência. Fora que ele não tem a responsabilidade para arcar com tudo aquilo que é o papel de ser pai e mãe. Então a ministra sugeriu essa campanha que na verdade alguns podem entender como de saúde pública ou como de uma questão, né, social relevante, enfim. Eu acho que vamos dizer assim, alcança todas essas questões. É uma questão social, econômica, de saúde, de tudo isso. Mas isso incomodou muito a esquerda e todas as suas vozes, a mídia, partidos, enfim, até alguns órgãos públicos, né, que pretendem inclusive lutar contra isso aí. Há matérias inclusive que está havendo uma questão de judicialização da questão, o que é mais absurdo ainda. E onde está esse incômodo? Está ligado ao fato de que a ministra Damares, ela está cortando, né, o golpe que ela está dando é na raiz do problema, em uma das, né, vamos dizer assim, fontes do problema. Ela está golpeando a esquerda onde mais dói, onde ela tem o nascedouro de suas tropas. E aí eu falo assim, tropa parece meio ofensivo, mas não. De fato o que a esquerda faz são exércitos de zumbis. Por que eu chamo de exército de zumbis? Eu vou fazer aqui uma comparação com aqueles jogos de estratégia. Vou até citar o nome aqui de dois, são da minha época, né? É o Warcraft e Command & Conquer, onde você colocava uma base e ali, dependendo dos recursos, você ia fabricando soldados. Aqueles soldados são, claro, controlados pelo jogador, então eles são aí desprovidos de inteligência, eles seguem o que o jogador manda, e eles são simplesmente fabricados conforme a demanda. Se você conseguir fabricar um exército gigante, você vai conseguir ter mais força no teu ataque. E hoje a esquerda ela se vale de várias facetas. Vou falar isso num outro vídeo, mas eu já também deixei entender no passado que a esquerda usa da mente revolucionária do crime organizado para ter aí uma força do caos, vamos dizer assim. Isso dá para explicar com mais tranquilidade. Então ela precisa desse chamado imbecil coletivo, ela precisa dessas pessoas que não têm o mínimo. Porque tudo que ela puder dar, e o que a esquerda dá normalmente é muito pouco em se comparando ao que ela toma, né? A gente vê aí casos como a Venezuela, como esses países, mas ainda assim seduz. Ainda mais quando o cara não tem como avaliar, quando ele não tem a menor perspectiva de andar sozinho, ele ter o mínimo para se arrastar já é o suficiente. E a esquerda trabalha muito bem nesse sentido. Então o que acontece? Essas crianças que são filhos de adolescentes, muitas delas gerados mas concebidos, né, num baile funk, numa, vamos dizer assim, numa orgia, coisas desse tipo, essas crianças vão ficar largadas. Essas crianças vão ficar soltas pelo mundo e vão ter no Estado ou na televisão ou em alguns hoje em digital influencer, né, famosos como norte. Ou seja, facilmente desprovidos. Essas crianças vão crescer desprovidos de valores morais e são facilmente levadas a qualquer... são levados por qualquer conversa da esquerda. Muitos vão dizer aqui, mas a esquerda defende o aborto e a direita não.
Porque a direita seria contra o aborto, então a direita é que está aumentando a população. Não, a direita não é contra o aborto por questão de aumentar a população. Ela é contra justamente pela questão da responsabilidade. Se você fez, você tem que ser responsável. Se você faz algo, você tem que ser responsabilizado. Se a gente falar que você é pró-vida, então vou fazer uma comparação aqui. Se a direita é pró-vida, quando ela é contra o aborto, como é que ela é a favor da pena de morte? E se a esquerda é pró-vida quando ela é contra a pena de morte, por que ela é a favor do aborto? Então você não tem um pró-vida ou pró-morte, digamos assim. O que a direita pensa é, pelo menos a direita conservadora, você tem que ser responsável pelos teus atos. Então, o aborto é uma pessoa se livrando da sua responsabilidade à custa da vida de um inocente. Enquanto a pena de morte é a pessoa pagar com a vida pelos seus atos de responsabilidade. Em ambos os casos, está se responsabilizando a pessoa pelo que ela faz. E no caso da esquerda é o contrário. Você tem o criminoso que não é responsabilizado, não no peso que deveria, né? Ele toma ali uma outra pena mais branda, e você tem a mãe, o pai, que não são responsabilizados. Vou fazer aqui uma colocação, né, em que todo cidadão que defende o aborto, nesse sentido, de que a mãe pode se livrar do problema abortando, ele defende o abandono por parte do pai. Porque se a mãe não quer assumir uma gravidez, o pai também pode ter essa visão. E ambos aí estão sendo responsáveis. É muito mais lúcido você cobrar a responsabilidade do indivíduo para que ele possa conquistar as coisas e não ganhar. Eu escutei uma frase recente, não vou mencionar o autor, mas eu escutei uma frase recente onde isso foi num evento dentro do curso de formação de soldado, onde o comandante lá do centro de formação ele fala o seguinte: não é o caso de você ganhar. Eu não estou usando a frase que ele usou, estou falando mais ou menos. Não é o caso de você ganhar, é o caso de você conquistar. Quando você conquista, a coisa tem muito mais valor. Todos sabem disso. Então a questão é defender o aborto e defender a irresponsabilidade. Voltando onde eu falava, esses irresponsáveis que saem fazendo filho, na maioria das suas vezes não vão assumir. Ou então são adolescentes que vão ter um problema muito grande para assumir. Você vai acabar com essa adolescência, ou muitas vezes largar a criança nas mãos de ou avós, ou por aí mesmo, onde essas crianças vão ser criadas pela televisão. Aí vejamos, quem é o maior beneficiado quando você tem uma criança, filho de adolescente, que não sabe o que fazer, sendo criado assistindo a Rede Globo? São as pautas da própria Rede Globo. A Rede Globo está criando ali o quê? O seu exército. Quando essa criança vai para o baile funk, ela é aliciada pelo tráfico. Ela está sendo ali aliciada como um exército do tráfico. Ou seja, a esquerda está fabricando seres humanos sem nenhum legado, ou seja, sem nenhuma história de vida, sem nenhum pai para orientar, mãe para orientar, e está criando exércitos acéfalos. Infelizmente, é isso que ela está defendendo, é por isso que ela ataca tanto a ministra. Porque a ministra não é contra natalidade, senão ela seria a favor do aborto. A ministra é contra a natalidade irresponsável. É isso que ela está combatendo. Ela quer que as crianças tenham oportunidade de nascer com pai, com mãe, com família. Claro, não estou aqui contando questão de desastre. O pai morreu num acidente. Isso não tem nada a ver. Pai e a mãe morreram porque teve um acidente, não tem nada a ver. Isso aí são fatalidades. Mas ela está querendo que as crianças venham de uma forma que é a mais natural dentro de uma família estruturada. E é por isso que a esquerda destrói. Porque é mais fácil pegar as pessoas desestruturadas. Tanto que elas vão naquilo que elas chamam de minoria, mas que na verdade são grupos que a esquerda vê como grupos vulneráveis. Ou seja, ela vê uma certa fragilidade que eu digo ideológica, num determinado grupo, para poder plantar a sementinha dela. É um campo fértil. O traficante, ele não vai para a comunidade porque ele gosta de viver nos lugares mais pobres. O tráfico alicia pessoas pobres porque elas são vulneráveis. Elas têm normalmente menos estudos, menos oportunidades, e por isso o tráfico vai lá aliciar essas pessoas. E como eu vou aliciar? Através do baile funk, através das orgias promovidas inclusive nos baile funks, através desse tipo de coisa. Dando ali um penduricalho, um cordão, uma arma, uma moto, uma garotinha, que por sua vez se atrai também por esse tipo de coisa, porque são criadas vendo
esse tipo de conteúdo. Ou seja, a ministra não está lutando contra a esquerda. Ela está, na verdade, secando a fonte da esquerda, a fonte primária da esquerda, que é a massa de manobra que a esquerda usa contra o próprio cidadão. E essas próprias pessoas, na verdade, eles são aqueles soldadinhos dos jogos de estratégia que vão lá sendo sacrificados a bel prazer do jogador, enquanto ele, de seu computador, manda que eles vão lá se sacrificar para destruir aquilo que ele acha que se opõe a ele. Esse é o problema da esquerda. Como todo totalitário, ela precisa ter número para ganhar a eleição, precisa ter número para forçar as vontades alheias, porque se você tem uma turba te agredindo para falar o que ela quer, você ou fala o que ela quer ou você morre. E aí você legitima aí os campos de concentração, os gulags e todos esses malefícios que a esquerda traz, principalmente a mais radical. E ela precisa disso. Não é à toa a defesa de baile funk como cultura, não é à toa essas defesas e esses ataques a essa campanha da ministra, que nada mais é do que dizer, tudo tem seu tempo, seja pai, seja mãe, mas com responsabilidade, porque você vai precisar. Valeu, pessoal! Em breve, próximo vídeo.